Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, mais um dia aqui a gente continuar o nosso chamado, o nosso processo da consciência aqui nessa realidade, né, pessoal? Com a dificuldade que a gente encontra, né? Tudo isso. Você vê que minha voz tá meio rouca assim, né? É porque o tempo esfria, o tempo esquenta. Essa madrugada mesmo senti um frio aí. Deve ter tido um friozinho gostoso, né? Mas é isso aí, às vezes a gente acorda assim meio anasalado, né? Meio jogando tudo entupido, essas coisas, né? Que diga aí as crianças aí nesse tempo estão ficando tudo gripado aí, né, pessoal? Mas é isso, por isso que a gente tem que cuidar, né, desse corpo. Tomei as vitaminas agora, tomei as coisas para reforçar esse sistema que a gente tem aqui, né, pessoal? Não é fácil, tá vendo como é fácil a gente cuidar desse corpo, cuidar das coisas aqui, tá? Mas é isso. Ontem eu estava assistindo uns vídeos aí, tá, pessoal? Onde eu vi uma médica, né? Falando, isso não é novidade para mim, né? Essa notícia que ela trouxe não é novidade para mim, que eu já sei que isso está acontecendo há muito tempo aqui, tá? Na nossa realidade, tá? Que tem um plano aí dos escuros, né? Em relação à nossa alimentação, tá? Ela estava falando que os alimentos, principalmente os alimentos processados, né? Pelas indústrias, né? Falando que estava contaminado com vários tipos de substância, tá? Maléfica para o nosso corpo. Me conte uma novidade, tá? Me conte uma novidade. Isso já está acontecendo há muito tempo, tá? E, e esses médicos, essa médica, ela veio falar isso assim publicamente em um vídeo, né? A maioria quase sabe disso, pessoal. Por quê? Porque a gente, quando sente alguma coisa, a gente vai para o médico e eles mandam fazer exame. E lá nos exames ele percebe isso. Eles sabem, tá? Eles sabem que existe tipo de alimento que são preparados, não só alimento, né? Descobrir até a água também, muitas coisas aqui. Quem é que está querendo nos envenenar, pessoal? A pergunta é essa. Vocês sabem, eu tenho ciência de quem estão querendo fazer. Por que estão fazendo isso, pessoal? Para que o nosso corpo não se sinta bem. Entende? Existe aí alguma coisa, tá? Tá trabalhando contra o nosso processo aqui. Se a gente não se sente bem, a gente não tem como nos expressar aqui a nossa espiritualidade, sabe, pessoal? Porque eu só consigo expressar aqui nessa realidade a minha espiritualidade se o meu corpo está bem. A pessoa, se eu estou doente aqui, eu não consigo falar, eu caio de cama aqui, eu não venho gravar aqui para vocês, pessoal. Eu não venho gravar. E aí? Vocês estão abençoados aí pela mensagem que eu estou trazendo aqui. Entende? Então, estão querendo parar aí a situação, tá? Isso já vem há muito tempo, tá, pessoal? Agora que tem alguns aí que estão, né? Isso já é a espiritualidade tocando nessas pessoas, médico, né? Como é que se diz? Sempre que fazem exame, né? Nutricionista, essas pessoas, elas sabem ali o que é que está no nosso sangue, as coisas que a gente comeu.
elas sabem disso, tá? Essas pessoas sabem. Por isso, pessoal, tá? Você sabe que existe, é, até no meio religioso existe uma pregação para o rico e pregação para o pobre. Então, a mesma coisa também existe os medicamentos para o rico e os medicamentos para os pobres. Médico que atende de uma maneira o rico não atende de uma maneira o pobre. Então, vários setores assim, existe isso, pessoal. Principalmente as pessoas de baixa renda, né? Que eles chamam de baixa renda e que são de cor, né? São negros. Essas estão sofrendo bastante, tá? Por isso que você vê os hospitais, olha como estão aí, pessoal. Entende? Você entende agora o problema que está acontecendo? É uma coisa muito maior do que essas coisas aí. E aí, gente, nessa politicagem, achando que isso vai resolver. Tá perdendo seu tempo, tá? Tá perdendo seu tempo. Porque o que tem aí que tá batendo contra aí, tá? Os que são a maioria, que estão do lado escuro, elimina logo esse daí, tá? É um sofrimento muito grande, mas é isso. Essa pessoa está cumprindo o propósito dela, o chamado, tá, pessoal? Seja aonde ela estiver, você que foi chamado, você tem que fazer justiça. Ah, vai sofrer. É o seu, seu legado. Você não pode abrir mão. Então, muitas coisas aqui que eu falo aqui, que eu sei que os falsos profetas vai me atacar, vai atacar, mas o que é que eu posso fazer? Você tem que me apoiar na verdade. E aí, pessoal, a gente vai se apoiar na verdade ou não? Ou a gente vai entrar também no engano, na mentira? Tá? É o legado, tá, pessoal? Então, às vezes, o chamado, dependendo do setor que a gente esteja, vai receber uma retaliação nessa realidade aqui. Porque essa realidade, pessoal, é preparada para que não a gente não evolua, não encontre a verdade. A gente não é para encontrar a verdade. Então, o trabalho aí da Matrix foi feito para que a gente não se conectasse, não encontrasse a verdade, pessoal. Não é fácil. Por isso que aquele que desperta, tá? Eu não fico chamando ninguém aqui para despertar. Ou aqui a gente não tem nem igreja, tá? Porque isso aqui é tomada de consciência, tá? Porque vocês são acostumada com os religiosos, né? Ah, tá me chamando para a igreja. Onde é o local, irmão Samuel? Tá? Vocês estão acostumados a isso, tá? Mas aqui não, aqui é tomada de consciência, aqui é chamado. Todos que despertarem espiritualmente, eles vão entender o que eu estou falando. Os despertos vão entender. Quem não é desperto, pessoal, vai achar eu louco. É maluco. Vai dizer, tá doido esse cara, né? Os que não entendem, ele vai falar isso, pessoal. Por isso que a Bíblia lá, né, Paulo fala, né? É, como é, se faça de louco para se tornar sábio nesse mundo. Então, é o que a gente está fazendo. Então, aquele que é chamado está se fazendo de louco para se tornar sábio aqui. Porque essa sabedoria humana aí não é a sabedoria que vem de Deus e está de acordo com a Matrix aí. Está debaixo de injustiça, tá, pessoal? Agora aí, essa doutora aí estava falando, eu estava vendo o vídeo, né? Isso daí já está rolando há muito tempo, tá, pessoal? Muita gente já está sendo envenenada. Você acha que as pessoas, os câncer, as coisas, a propensão que essas pessoas estão tendo aí é o quê? É à toa?
Entende, pessoal? E pior que às vezes a maioria do que estão sendo é de baixa renda. Por quê, pessoal? Eles fizeram alimentos, né? Se sabe que existe alimento de pobre e alimento de rico, né? Já separaram isso, tá? Porque para que o veneno envenenasse essa determinada camada da sociedade. Por isso que é separado, tá, pessoal? Bairro de rico, bairro de pobre, é separado. Nessa realidade funciona assim, tá? Por isso que eu sei, pessoal, vocês têm que ter uma visão mais ampla. Não se envolva com essas coisas, tá? Não se envolva. Você tem que ter uma visão para que você faça justiça além disso aí, tá? E principalmente, né, pessoal, o Deus está chamando para o trabalho da justiça. São pessoas que a sociedade, o mundo aqui, não dá nada. É jogada para escanteio, tá? Então, Deus está chamando essas pessoas, tá? E eu vim aqui até falar sobre isso para vocês, pessoal, que estão sendo chamados, não endureça, tá? A gente vai ter que ser chamado para nos unir, para praticar justiça aonde a gente estiver. A gente fazer o nosso legado. A gente pode sofrer retaliação, várias coisas. Não tem o que fazer. Importante que a gente cumpra. Fazer igual o apóstolo Paulo, né? Encerrar a nossa carreira aqui nessa realidade. Guardar a fé, né? E encerrar a nossa carreira. É isso que a gente tem que fazer. Não tem o que fazer. Quem é chamado tem que tomar essa consciência, tá? Entende, pessoal? Por que eu estou dando essa introdução aqui, pessoal? Porque meu tema de hoje é sobre isso, tá? É sobre o chamado. Eu tenho falado aqui no meu canal, falando sempre do chamado, do despertar. Eu tenho falado, pessoal, mas eu estou percebendo que tem gente nova aqui no meu canal, tá? Pessoas ainda que não entendem o que é isso, tá? Não entende o que é a espiritualidade dela, tá? Ela confunde isso com grupos religiosos que tem aí da Matrix, tá? Ela confunde isso, tá? E a espiritualidade que a Bíblia está trazendo ali, ela também confunde isso com os grupos religiosos que têm aí, que tem a Bíblia na mão. Entende? Ela confunde isso. Por isso que a ver quando eu estou usando aqui a Bíblia, eu estou usando um texto espiritual, as pessoas logo ficam perguntando. Tem pessoas que dizem, esse Samuel é o quê? Ele é espírita, católico, evangélico? Ele é o quê, pessoal? Entende? Porque eu entendo isso aqui, tá? Os conceitos religiosos que foram trazidos aí, esses conhecimentos aí, tá? Eu entendo. Então, quero lhe colocar num quadradinho desse aí. Qual é o seu quadradinho, irmão Samuel? Né? Então, eu entendo isso, vocês, tá, pessoal? E vocês aí, e isso, a espiritualidade, o que eu estou trazendo, é confundido com essas coisas aí. Os apóstolos foram confundidos. Até hoje, né? Tem muita aí, não entende o que os apóstolos estão falando, tá? Cristo veio fazer e ninguém entende ainda, tá? Tá uma maior confusão muito grande, tá? Nossa, eu vi um falando ontem aí, cada coisa, pessoal, totalmente fora da espiritualidade. Mas faz parte, né? Faz parte do processo. Aí, por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou falar sobre o que é o chamado espiritual. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre isso, mas eu vou dar ênfase em outras coisas aqui que eu quero dar
para que as pessoas percebam, tá? E por que temos que atender o chamado da intuição? Então, por que a gente tem que atender esse chamado da nossa intuição, pessoal? Quando a gente atende esse chamado, a gente está atendendo um chamado espiritual. Entende, pessoal? Por isso que eu falo sempre aqui, pessoal, vocês não endureçam o coração, tá? Porque é o chamado de você. Foi para isso que Deus. Você está aqui vivo, você está aqui no corpo. Muita gente querendo matar aí, nos dando veneno, sabe? Todo dia acontecendo algo para que a gente não esteja aqui. Mas quem está nos protegendo disso tudo, pessoal? Para que a gente esteja aqui e a gente consiga fazer nosso legado. Entende? Aí você não atende o que Deus quer. Aí fica difícil, né, pessoal? Entende? Então, eu estou aqui para essas consciências que estão despertando, Deus está chamando ela para ela entender o que é isso. Porque tem muita gente que não sabe o que é chamado. Até no meio evangélico ele não sabe o que é o chamado. Eu perguntei, perguntei o dia evangélico, ele não sabe o que é chamado. O que é chamado espiritual? Entende, pessoal? Então, por isso que eu venho explicar aqui, tá? Tudo bem, pessoal. A gente não sabe, vamos estudar, vamos nos dedicar a aprender. Entende? Agora a pessoa não quer se dedicar, não quer ouvir. Se você não ouvir, você não vai obter o conhecimento. Você vai ter isso aí que essas pessoas estão fazendo. Aí, a primeira pergunta é: o que é o chamado espiritual? Então, a primeira pergunta que a gente vai responder, ele fala: chamado espiritual é uma expressão que se refere à sensação interna ou à intuição que uma pessoa pode ter sobre a missão, o propósito na vida. Então, pessoal, o que é que ele está falando que é essa chamada espiritual? É uma expressão que se usa, né, para se referir àquela sensação interna que a pessoa está ouvindo, a intuição, algo está chamando ele. Ele sente que ele está aqui. Eu preciso fazer algo aqui, mas eu não sei o que é. A intuição está chamando ela e essas pessoas, quando não atendem o chamado, ela pode cair em ansiedade, depressão. Ela pode ter esses sintomas aí, vazio existencial, tá? Por ela não atender o chamado. Então, é uma sensação ou uma intuição que uma pessoa pode ter sobre a sua missão ou propósito da sua vida. O que é que você veio fazer aqui? Então, essa intuição está chamando, está tocando lá. É o próprio Deus que está chamando você. Por isso que eu coloquei a pergunta: e por que temos que atender o chamado da intuição? Porque quando a gente atende esse chamado dessa intuição, a gente está atendendo o que Deus quer que a gente faça. Chamado de Deus, né? Aí ele fala: muitas vezes esse chamado é percebido como uma voz interior que guia o indivíduo em direção ao caminho mais alinhado com seus valores e crenças espirituais elevadas. Então, essa voz, né, interior que está impulsionando essa pessoa, então, se você está sentindo isso, pessoal, você está sendo chamado. Isso é o chamado espiritual. Não é eu que estou chamando. Então, quando você ouve aqui o meu vídeo, começa a tocar, algo começa a impulsionar, é Deus lhe chamando. Para você fazer o quê? Alinhar os seus valores agora da sua alma espiritual, né? Com as crenças espirituais mais elevadas. Então, Deus está chamando você para você se alinhar com isso. Você sair da frequência baixa e se alinhar com esses valores elevados.
Que a Bíblia fala que é chamado para santidade, né? Ser de santo, aquela coisa tudo. Então, isso que Deus está chamando você. Essa experiência pode surgir em momento de reflexão profunda, meditação ou até mesmo em situação cotidiana que desperta a consciência maior sobre a vida e o universo. Então, na vida cotidiana, pode ser aqui você ouvindo meu vídeo, pode ser você ouvir alguma coisa, aquilo despertou você. Algo vai acontecer, pessoal. Aquele que é chamado de Deus vai receber o chamado e não endureça o chamado para essa intuição. Por quê? Tem pessoas que estão endurecendo, estão caindo, ficando com ansiedade, né? Irritabilidade, depressão, vazio. Por quê? Você não está atendendo. Quando você entra, se alinha, aquilo melhora. A sua vibração melhora, você melhora. Você entra. Teve muitas pessoas aqui que Deus estava chamando ela e ela não estava entendendo o chamado. Ela veio entender o que é chamado, o que é espiritualidade, aqui no meu canal. Então ela começou agora a se alinhar, ela agora começou a equilibrar a vida dela, começou a entrar no chamado espiritual dela. Teve muitas pessoas aí, tá, pessoal? Já ia até desistir, cair em depressão, estava se sentindo deprimida, não entendendo os espíritos, ela em baixa frequência, os espíritos atacando ela não entendeu. Por que está me atacando? Ai, meu Deus, o que é que você está me fazendo ir? Né? Então, isso acontece, tá, pessoal? Aí o que mais? Ele fala, o chamado geralmente é caracterizado por uma forte sensação de urgência e necessidade de mudança. Então, é aquela sensação que dá que você tem que fazer algo, você tem que mudar, mas você não sabe como fazer isso. As pessoas que experimentam esse chamado frequentemente relatam. Então, fez a pesquisa e viu que as pessoas, a maioria, relatam sentimento de insatisfação com a sua vida atuais, como se algo estivesse faltando. E isso acontece, não é por causa do dinheiro, não, né, pessoal? É algo que está faltando interior nela. Algo que ela tem que fazer aqui e ela não está fazendo. Ela está fora do chamado ainda. Ela está dormindo, às vezes está dormindo ainda. Aí tem que despertar. Mas na hora que você despertar, atenda esse chamado. Não endureça o coração, tá, pessoal? E isso acontece, às vezes muitas pessoas podem estar até bem de vida, tá? Bem de vida, entre aspas, né? Porque bem de vida as pessoas pensam que a pessoa tem um dinheiro aí, uma casa boa, né? Isso que as pessoas pensam que é bem de vida. Mas às vezes aquela pessoa está no vazio existencial, uma depressão, uma ansiedade, porque ela não está atendendo o chamado espiritual. E Deus está chamando lá, tá? Você está entrando naquele vazio, aquele sentimento, para que você vá buscar essas coisas espirituais. Algo está faltando ali. Nossa, algo está faltando na minha vida. O que é? Ela não se sente alegre, feliz, tá? Eu estava até vendo a música, né? Aquele que era do Nirvana, o cantor. Ele fez uma música que significa dub, que é idiota. Ele na música dele ele fala que invejava as pessoas que levavam a vida simples. Não tinha riqueza, não tinha nada. Ele invejava aquela pessoa. Olha que o cara foi escrever a música que o cara foi escrever, né? Então eu tava vendo, falando, ele tava invejando aquelas pessoas. Nossa, eu queria ser assim simples, como essa pessoa, tá? Porque elas estão felizes ali e eu não tô. Então,
falava da falta, da insatisfação, da infelicidade dele. E é um músico, né? Você viu aí o que é que aconteceu com ele, né? Você viu o que é que aconteceu com esse cantor aí, né, pessoal? Eu sinto muito, tá? E isso está acontecendo com um monte de várias pessoas, assim, que às vezes até um talento, a pessoa tem um talento, né? Faz um sucesso, aí entrou naquela ilusão que a Matrix criou aqui, tá, pessoal? E, e isso que acontece com essas pessoas. Mas ele falava que fez aquela música, eu estava vendo, que ele falava porque ele invejava as pessoas que tinham uma vida simples. Às vezes a pessoa não tinha nada, morava ali, ela trabalhava numa lanchonete, ele ficava olhando aquelas pessoas e aquelas pessoas trabalhavam a semana toda, ia para sua casa e eram felizes. Sentava lá com sua família, comia. Ele estava invejando aquilo das pessoas. Entende, pessoal? Vocês ficam procurando aí sarna, essas coisas, matérias, pensando, procure se afinar com a espiritualidade, para você se sentir feliz, seja onde você, seja você tendo nada ou não. Aqui, eu também não tenho nada, pessoal. Mas simplesmente agora eu não vou ser feliz, eu não vou expressar minha espiritualidade. Entende, pessoal? Aí ele fala, essa insatisfação pode ser um sinal de que a pessoa está sendo chamada a explorar novos caminhos, seja em termos de carreira, relacionamento ou desenvolvimento pessoal e espiritual. O chamado pode ser útil, mas muitas vezes se torna mais intenso à medida que a pessoa se aproxima da sua verdadeira essência. Então, ela vai se tornar intenso à medida que você vai se aproximar da sua verdadeira essência. Então, da verdadeira essência, que é a sua consciência espiritual. Então, o chamado espiritual passa pelo despertar da consciência. Não tem o que fazer. A gente tem que atender esse chamado, pessoal. Eu estou aqui atendendo o meu chamado. Já pensou se eu não atendo o chamado? Não quero saber desse negócio de falar de espiritualidade aí. O que é que as pessoas vão pensar que eu vou achar maluco? Já pensou não venham gravar o vídeo? Quantas pessoas agora ficavam aí, pessoal, precisando ouvir para ela sair da frequência que ela estava? Olha quantas agora estão aqui ajudando na caminhada dela. Olha aí, pessoal. Se eu não atendo, eu digo, não, Deus, não vou não, isso aí é loucura, não vou atender o chamado, não. O que você acha que ia acontecer comigo e as pessoas esperando o meu despertar, a minha frequência para me ouvir? Quantas pessoas estavam esperando aí, pessoal? Alguém que se levantasse com essa frequência que eu estou aqui, alguém estava esperando isso. Agora, se eu chego e não atendo, não vou. O que é que você acha que ia acontecer comigo? Eu já não estaria mais aqui nesse mapa, tá? Já não estaria mais aqui. Porque o que mantém a gente aqui é o nosso... Fazer igual a menina que escreveu aqui no meu canal aqui. O legado, né? Que é o legado, que é o compromisso que você tem aqui. É isso que mantém a gente aqui. Porque o que estão aí envenenando a gente, querendo matar a gente, de toda forma, não é brincadeira. Mas a espiritualidade, Deus está livrando a gente desses mal tudo aí, para a gente estar aqui fazendo o nosso papel, o nosso compromisso. Aí você chega, agora endurece o coração, não quer atender o seu chamado. O que é que vai acontecer, pessoal?
Você já parou para pensar? Você entende agora que isso é uma coisa séria, pessoal? Aí ele fala, identificar o chamado espiritual pode ser um processo desafiador, mas existe algumas pistas que pode ajudar. Então, tem pista. Repare os sinais, as pistas que Deus está dando a você. Muitas pessoas relatam que sentem uma forte conexão emocional ou espiritual com certas atividades como arte, música ou voluntariado ou prática de meditação. Além disso, sonhos recorrentes, sincronicidade e uma sensação de paz interior ao seguir determinadas direções pode ser um indício de que você está respondendo ao chamado espiritual. Então, ele diz que tem alguns sinais aqui. Então, às vezes as pessoas na arte, na música, né? Ele se torna um voluntário, ele pratica meditação, oração, né? Além disso, os sonhos recorrentes, então, ele começa a ter sonho lúcido. Sincronicidade, então, começa a ver números iguais. Então, todos despertos aqui, ele pode colocar aqui se ele não vê números iguais. Hoje mesmo eu já vi aqui número, números iguais, tá? Ontem mesmo eu vi, eu não estava parando de ver números iguais ontem. Eu não sei qual foi o caso ontem, a espiritualidade. Então, e existe uma sincronicidade que está acontecendo na vida da pessoa que a pessoa não entende. E uma sensação de paz, mesmo tendo perturbação na vida, ela sente a paz. Quando ela toma determinada direção. Então, como ela atende o chamado, ela começa a sentir isso. Então, pessoal, isso é você estar respondendo o chamado espiritual. Quando você não está atendendo, você está na outra frequência. Às vezes você vai estar com ansiedade, depressão, vazio existencial, vai estar sentindo essas frequências. Porque você não está na frequência que Deus determinou para que você estivesse. Então você está fora. Então, está fora da espiritualidade. Aí está sofrendo isso aí, né? E muitos estão assim e não estão entendendo. Às vezes a intuição, ela está falando com ela, ela não está atendendo, porque ela não entende o que é aquela voz, aquele chamado dentro dela. Ela, o que é isso? Pensa até que está ficando louca. Meu Deus, eu estou ficando louca. Meu Deus, eu tenho que tomar um remédio. Né? Aí a maioria é o que vai para os psicólogos da vida, os psiquiatras, né? Que não tem a visão espiritual. O que é que fala? Toma um remedinho. Dá lá um remedinho para essa pessoa. Toma aí para você ficar mais calmo. Então, eles criaram o remédio, tá? Porque ao longo da estudo da psique humana, antes ele fazia o quê? Pessoas que estavam assim desorientadas. Ele, quando não tinha controle, o que é que ele fazia? Ele fazia uma prática, né, que é lobotomia. Pesquisa aí no Google o que significa lobotomia. Tirava parte do cérebro aonde a pessoa tinha conexões com a emoção, com o sentimento. Então a pessoa ficava assim, ó, parecendo um zumbi, né? E agora existe drogas aí, as pessoas, a maioria estão virando zumbi, as pessoas usando droga, usa assim e fica assim, ó. Né? Então, é a mesma coisa esses remédios aí controlado, é para deixar a pessoa assim, ó, sem nenhuma emoção, sem nenhuma ação. Antes ele tinha essa prática de lobotomia. Coloca aí no
no doutor Google aí, ele vai dizer o que é isso para você. Então, tinha essa prática antes, tá? Mas eles foram estudando, então viram substância aonde bloqueava esse lado emocional da pessoa, tá? Porque a pessoa não sabia controlar. Então, o que é que ela fala quando a pessoa chega lá, não está controlando, tá descontrolado? Ele dá o remédio. Toma aí, ó. Fica calminho, tá? Oh, meu Deus, eu tô agitado, não tô dormindo. Tá aparecendo espírito, eu tô vendo espírito. Tá? Então, tome aqui. Você vai dormir aí, tá? Então, isso acontece muito, porque tem pessoas passando por esse chamado e não estão atendendo, estão sofrendo essa situação, tanto espiritual como física, e vão parar na mão dessas pessoas que é esse conhecimento que ele tem. Aí o que? Toma o remédio, bloqueia esse lado emocional do cérebro, tá? Aí a pessoa pensa que agora eu estou melhor. Né? O engano acontece, tá, pessoal? Em todo e qualquer lado. Aí ele fala: é importante prestar atenção a esses sinais e refletir sobre ele, o que ele pode significar na sua vida. Então, você tem que fazer isso. Ele fala: ouvir e seguir os chamados por ele é fundamental para o crescimento pessoal e espiritual. Então, quando você ouve a voz da intuição e segue o chamado, você vai ter um crescimento pessoal e espiritual. Quando uma pessoa ignora esse chamado, pode experimentar sentimento de frustração, ansiedade e até depressão. É o que eu falei, tá? Se você não atende, pessoal, vai ficar acontecendo coisa até você ver quando a coisa piorar para você, aí você vê que não tem, você aí vai atender o chamado espiritual. Espero que você esteja ainda no corpo, porque tem alguns que não atenderam o chamado, entraram em frustração, ansiedade e chegaram até deixar o corpo aqui. Agora só em outra oportunidade para você, tá? Aí ele fala: por outro lado, a atender esse chamado, a pessoa pode descobrir um novo sentido de propósito e satisfação. Então, você vai ser realizado naquilo que você esteja fazendo, você vai ter aquele tesão da vida, o gozo da alma, tá? Vou até falar aqui, porque quando fala essas palavras tesão, gozo, né, pessoal? Um dia eu gravei o vídeo aqui, tá aqui no meu canal, tá? Que eu gravei o vídeo falando sobre o gozo, o que é o gozo espiritual. Nossa, na hora eu disse, o que é isso aí, irmão? Irmão, o que é gozo? Tá, pessoal? Gozo significa alegria pessoal. Então, eu estou falando da alegria espiritual. Mas as pessoas logo entendem gozo, né? Porque tem um gozo visual aqui, material, que o homem tem, né? E a mulher. Aí todo mundo leva para esse lado, tá? Mas eu fiz aquele vídeo de propósito mesmo, já para chamar atenção. Que eu sei que essas coisas chamam atenção. Eu já fiz de propósito. Então, quem assistiu o vídeo, ele viu que o gozo que eu estava falando não tem nada a ver com o gozo físico. Mas o gozo físico, tá, pessoal? É importante também. É importante a gente ter, porque quem colocou para a gente ter esse gozo físico? Não é Deus? Ou não foi Deus que colocou para a gente ter esse gozo? Porque tem muita gente que fica sentindo culpado pelo o gozo que ela está tendo, tá, pessoal? Principalmente os religiosos, tá? O que coloca na mente das pessoas, tá? Não existe nada errado você ter um gozo. Agora, quando você atende a frequência que a espiritualidade quer, tá? Tem uma fonte segura, aonde você tem a sua satisfação.
Não tem nada de errado. Deus não está vendo você errado nisso. Agora, é do jeito que está sendo feito, né? As pessoas buscando esse gozo físico, aí que está fora da espiritualidade. Mas não existe nada errado, tá, pessoal? Então, eu fiz aquele vídeo para chamar atenção, porque essa é a minha intenção, é chamar atenção para prender a pessoa para ela entender o que é isso. Teve muitas que prestaram atenção, às vezes, por causa desse vídeo. Às vezes você está no meu canal aqui, às vezes foi por causa desse vídeo que eu fiz isso. Aí a pessoa olha lá, o que é o gozo espiritual, aí aquilo chama a atenção, ele vai clicar no vídeo. Tá, pessoal? Então a gente tem que fazer isso também para atrair aqueles que estão ainda perdidos aí, tá, pessoal? Aí ele fala, então, sentimento de frustração, ansiedade e depressão. É isso que acontece, tá? Aí ele fala, essa jornada pode levar a uma vida mais autêntica. Então, quando você atende, você pode levar uma vida mais verdadeira, alinhada com os valores pessoais e espirituais elevados. Então, que são a ética e a moral. Você vai entrar aí nessa situação, resultando em um maior bem-estar emocional e espiritual. Então, vai resultar que você vai bem-estar emocional, né? Mental, físico e espiritual. Você está naquilo que a espiritualidade quer. Então, você não vai procurar nada, você não precisa ir para lugar nenhum, você está bem, está alinhado com a sua espiritualidade. Tá? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, a espiritualidade desempenha um papel crucial na compreensão e na resposta ao chamado espiritual. É claro, porque o próprio chamado é para você trabalhar a espiritualidade. Então, por isso que ela tem um papel importante. Por exemplo, eu fui chamado agora e estou trabalhando a minha espiritualidade. E estou tentando aqui despertar para que você também venha para esse trabalho da espiritualidade. Tá, pessoal? Ele fala, ela oferece um contexto para a pessoa explorar suas crenças, valores, experiência de vida. Através das práticas espirituais, como meditação, oração, estudo de texto sagrado, os indivíduos podem aprofundar sua conexão com o divino e assim se tornarem mais receptivos ao chamado que receber. Então, aqueles que é chamado, ele tem que, através dessas práticas, né, pessoal? Meditação, oração, estudo, é o que a gente faz aqui. Você está fazendo isso ou não? Aqui eu estou ensinando a vocês fazerem isso. Olha quanto texto eu já li que fala sobre meditação, oração aqui, né? Para você saber o seu chamado. Essas práticas ajudam a esclarecer a direção a seguir e fortalecer a confiança nas decisões tomadas. Então, essas práticas vão ajudar você a entrar numa boa conexão, uma boa frequência, para você saber esclarecer o que é que você veio fazer aqui. Atender o seu chamado. Tá? Aí o que mais? Seguir o chamado espiritual pode apresentar desafios significativos. Muitas vezes as pessoas enfrentam resistência interna, medo do desconhecido, pressão externa de amigos, familiares que não compreendem sua escolha. Então, pessoal, aquela pessoa que atende o chamado dela, né? Ela se torna estranho, como eu, tá? E o que é que acontece? Essas pessoas sofrem pressão, né? Porque as pessoas querem que a gente siga conforme elas estão seguindo a Matrix. E a gente está saindo da Matrix.
E a gente quer que essa pessoa desperte para sair da Matrix. Olha a confusão que não vai dar. Então, aí às vezes enfrenta a resistência, né? Você às vezes pode até resistir, né? Às vezes tem medo do desconhecido. O que é isso aí? Pressão externa de familiares para você ficar naquela escolha. Então, quando você escolher algo, nossa, por que você está escolhendo essa vida assim? Tem muitos, tá, pessoal? Além disso, a transição para o novo caminho pode exigir coragem. Então, por isso que tem que exigir coragem para a gente escolher e determinação. Pode envolver deixar para trás zona de conforto. Então, pode também a gente sair daquela zona de conforto. Porque às vezes você está naquela zona ali, confortável. Não, vou sair daqui, não. Não, que negócio é esse? E é essencial ter paciência consigo mesmo e buscar apoio de grupos espirituais. Então, grupos que estejam falando sobre o despertar, né? Ou grupo de apoio que compartilhe valores semelhantes. Então, procurar um grupo apoio que está compartilhando sobre esse despertar. Então, aqui é o meu canal. O grupo que está aqui, as pessoas estamos compartilhando isso. Esses mesmos valores, às vezes sonho que a gente tem, compartilhando experiência que a gente teve espiritual, tudo isso. Eu mesmo aqui já compartilhei meu sonho, o meu chamado, que o mentor me levou voando para um anfiteatro antigo, aonde eu me vi lá ensinando sobre espiritualidade, respondendo, né? Então, ali fez eu perceber que era o que eu tinha que fazer aqui nessa realidade, para eu estar alinhado com esse meu eu superior, tá? Então, já tive esse sonho lúcido, tá? Já contei aqui, contei minha experiência de saída do corpo, tá? E eu sei que vocês também passam por isso também, tá? Aqueles que é chamado, e vocês vão se identificar com isso. Nossa, isso aconteceu comigo também, irmão Samuel. Eu tenho essas coisas, eu percebo essas coisas, eu tenho essa intuição, eu tenho visão espiritual, essas coisas, eu tenho esse pressentimento, eu sinto as energias das outras pessoas. Então, tudo isso vai fazer com que você se identifique. Então, essas pessoas são do meu grupo espiritual, entende? E a gente tem que buscar apoio, que vai nos ajudar a fortalecer a nossa caminhada espiritual, o nosso chamado, né? Aí ele fala, cultivar a conexão com o chamado espiritual requer prática e dedicação. Atividade como meditação, orações, caminhada na natureza e práticas, retiros espirituais pode ajudar a aprofundar essa conexão. Além disso, é importante criar um espaço de silêncio e reflexão na vida cotidiana. Então, você tem que criar um espaço, um tempo onde você vai se dedicar a esse silêncio, a ouvir a espiritualidade, tá? Principalmente você dedicar um tempo a assistir meu vídeo, pessoal. Tem gente aqui, tá? Que tá tão preso às coisas aqui da Matrix, tá, pessoal? Que ela não tem tempo de assistir meu vídeo, tá? Então, se você se embaraçar com essas coisas desse mundo, você não vai atender o chamado, tá? A gente é que tem que colocar a nossa espiritualidade nesse mundo. Não a gente ficar embaralhado nas coisas que a Matrix fez. E ele já fez isso mesmo, tá, pessoal? Para que a gente não conseguisse trabalhar a espiritualidade. Então, tive que perder esse tempo, ficasse cansado e a gente se intoxicasse de notícias ruins, pesadas. Então, intoxicasse o nosso corpo com as comidas que estão aí
passando para a gente. Então, tá tudo contra o nosso despertar espiritual, o nosso chamado. A Matrix já fez isso porque eles sabem que vocês estão aqui, aquele que é espiritual está aqui, pelo chamado do Criador, do Todo-Poderoso. O inimigo sabe disso, pessoal. E ele quer atrapalhar isso, que você não encontre a verdade, deixe você iludido aqui pela Matrix. É isso que eles estão fazendo. Então, ele criou vários setores para criar perturbação para sua mente. Tá? Estão envenenando a comida, a água, né? Estão fazendo muitas coisas. Por isso que eu estava vendo uma notícia que estava proibindo de as pessoas plantar na sua casa. Oxê, eu vi aí um YouTube trazendo essa notícia, que é proibido fazer plantação na sua casa. Eles querem fazer a lei aí para que você não plante mais nada. Então, você não quer que você coma saudável. Eu tô doido se eu tivesse dinheiro, né, pessoal? Eu não tenho, mas eu vou agindo aqui conforme a banda tá tocando aqui. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava um lugar onde tivesse bastante terra para eu plantar, tá, pessoal? Viver assim, tipo uma fazenda, né? Um sítio, né? Um lugar bem afastado um pouco da cidade, né, pessoal? Por causa dessa irradiação, dessas perturbações zoadas, né? Eu compraria se eu tivesse dinheiro, né? Eu não tenho, tá, pessoal? Então, o que é me colocado aqui? A minha espiritualidade. É isso aqui. Então, é aqui que eu vou ter que expressar a minha espiritualidade com toda dificuldade, tá? Com radiação, com zoada, com tudo. É aqui que eu vou fazer. Até Deus, né? Quem sabe ele ter misericórdia, ele começar a nos abençoar, eu aí compro isso, uma casa, tipo um sítio, vou morar lá, fazer plantação de várias frutas, tá, pessoal? É muito bom, é bom que a gente tem contato com a terra, né, com a natureza. É muito bom a gente viver assim, tá, pessoal? Mas é isso, isso é para poucos, né, pessoal? Porque você vê que hoje as terras, né? O que é caro é você ter umas terras, tá? E não é fácil, tá, pessoal? E às vezes até os que estão aí tá dizendo que você não pode plantar. Eu tava ouvindo a notícia aqui, um vídeo aí, uma pessoa em YouTube, né? O YouTube aí trazendo essa notícia aí. Não sei se é verdade, mas tem alguma coisa aí também aí, tá? Da Matrix aí. Aí ele fala, criar um espaço de reflexão na vida cotidiana. Permite que a intuição e a sabedoria interior se manifeste. A leitura de livros sobre espiritualidade e buscar por mentores e guias espirituais, anjos, né? Também pode beneficiar nesse processo. Então, buscar estar na frequência, na faixa de amparo desses guias, né? Mentores, que são os anjos e os mentores, para eles nos intuir naquele nosso propósito que a gente veio fazer aqui. Eles estão fazendo isso, pessoal, ajudando a gente a entender o nosso caminho espiritual. Ele está nos intuindo, na verdade, tá? Então, mas a gente precisa estar na faixa de amparo desses seres espirituais. Como é que a gente fica na faixa? É a gente trabalhando essa frequência de elevação da nossa espiritualidade. Então, trabalhar a nossa ética, a nossa moral, para a gente estar nessa, como é que se diz? Eu até gravei um vídeo falando assim, faixa de amparo. Então, a faixa de amparo é onde esses seres estão. Tá? Porque se a gente não
trabalha a nossa frequência, a gente fica em uma frequência baixa, ele não pode fazer nada. Você tem que vir para cá, passe para cá, passe para o nosso lado, venha para a frequência, eu vou lhe ajudar. Mas a pessoa não quer estar fazendo muitas práticas bagaceiras, aonde ele fica. Não. Então, os espíritas que vai ter, espírito de baixa vibração, vai ter acesso a você. Entende, pessoal? Aí vamos aqui. Cadê, pessoal? Nossa. Vamos parar, né, pessoal? Já 55 minutos. Vamos parar aqui e vamos continuar na segunda parte, né? Então, paramos aonde aqui? Cadê, pessoal? Foi aonde aqui? Aqui. Benéfica nesse processo. Paramos aqui. Eu vou ali fazer uma merenda, tá, pessoal? Daqui a pouco eu volto para a gente prosseguir esse estudo aqui, para vocês entenderem o que é o chamado espiritual, tá? Espero que com esse vídeo, né, as pessoas novas no meu canal, que não tá entendendo o que é que eu tô fazendo, tá? Ele começa a partir desse vídeo, começar a entender o meu propósito, por que que eu tô fazendo isso, né? Chamar aquelas pessoas que estão sendo chamadas por Deus. Tá certo? Então vamos dar uma parada aqui. Eu vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu volto, tá, pessoal? Então, até a segunda parte.